No meio da sua explicação sobre Arezzo, você consegue entender mais e mais porque o Grêmio vive o que vive. Você disse, ele entra no meio do jogo contra o Vitória em que o Edenilson está de falso 9. Não precisa mais nada. Não precisa dizer outra coisa. Quando você bota o Edenilson de falso 9, é porque esgotou absolutamente a sua capacidade de raciocinar positivamente sobre o que construir no time do Grêmio. E eu estou falando da estátua do treinador multicampeão, que seria o melhor treinador do Grêmio para 2025, se conseguisse resgatar no próprio Renato tudo que ele já foi no Grêmio, criativo, concentrado, intenso, entregue. Não, mas aí não é culpa dele, Maurício, deixaram ele fazer muita coisa. Ele não é o maior responsável, não é mesmo. Não é culpa dele em termos, né? Ele que escala, ele que define, né? O time é dele. Isso sim, mas eu digo a hipertrofia do poder que o Pedro fala, não é culpa dele. Quando tu faz essas... mas quando tu faz essas escolhas de deixar um jogador que... quando esse cara chegou, o César vai lembrar, o Grêmio fez a grande contratação. E ele entra bem. Mas teve jogos em que ele nem no banco ficou. Ele sobrou na relação de 23, cara. Ele veio para ser o substituto do Soares. Ele olha pro campo e tá um jogador que tem seu valor. Pô, eu vi o Diego Costa jogar a Copa do Mundo de 18 contra a Espanha. Ele acabou com o jogo. Pela Espanha. Ele pela Espanha. Contra Portugal. Ele e o Pepe, um duelo. Pô, ele jogava demais. Ele foi um cara goleador no Chelsea. Mas, gente, hoje ele não consegue mais. E o cara tá no banco olhando um jogador que tem uma mobilidade menor na frente dele. Tem uma frase não, tá? Uma aspa, um trecho da entrevista que o Arezzo diz o seguinte, ó. Bom, no final, estou pensando praticamente em treinar e ver o que acontece no próximo ano, já que estamos a ponto de terminar a temporada, no caso. E a vontade e expectativa que eu tinha na hora de vir, que era de somar minutos, jogar e ajudar a equipe, creio que não saiu como eu esperava. Mas tenho que me preparar para o ano que vem. Também assinei um contrato longo, então isso me traz tranquilidade. É isso. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Imagina a cabeça dele, Guerrinho. Vocês acham que ele está sobrando só porque o Renato não o indicou? Não. Ele muito provavelmente nos treinos, ele deve estar deixando a desejar. Eu ia perguntar isso pra ti, Felipe. O que se fala disso lá dentro? A gente não assiste treino, é uma questão de hierarquia, né? Pois é, mas Guerrinha... Tu vê o Diego Costa deixando a desejar no jogo. É que assim, o Diego Costa... Só quero falar uma coisa que é importante, né? O Grêmio contratou um outro centroavante. E ele está entregando bastante. Ele está entregando bastante. Eu não sei se ele disputa a posição com ele. Não. Ele deveria entrar antes do Diego Costa. Beleza. O Diego Costa também é inexplicável. O Diego Costa é ex-jogador, entendeu? Mas é que a crítica do torcedor está nessa comparação. Isso aí não pode. É que aí a discussão, Guerra, é a seguinte. O Grêmio tem o Monsalve e o Cristaldo. O Cristaldo é um dos goleadores do time e um dos caras que mais deram assistências. Aí tem o Monsalve que, entrou no jogo contra o Juventude. Tu vê que ele é diferente. Sempre que ele pega a bola, sai algo. Aí tu tem um centroavante como o Arezzo e outro como o Bright White. A obrigação do técnico é tentar encaixar essas peças. É criar um sistema e um modelo de jogo que tu possa contar com todos. Eu não consigo entender a ideia do Cristaldo e Monsalve juntos, não. É incompreensível. Eles só estiveram juntos num momento no time e depois no banco. O lance mais claro de gol do Grêmio no jogo contra o Juventude é uma jogada dos dois. É que essa ideia Monsalve joga nele, ele tenta uma jogada, a bola sobra, o Monsalve chuta na trave. Uma jogada dele com o Arezzo. Não tem, Os bons, ô César, não interessa onde é que o cara joga. Não, mas Guerrinha, essa ideia de não jogar com os dois. Então não pode jogar junto Falcão e Carpegiani. Como não pode jogar junto? Essa ideia de não jogar os dois, ela estaria autorizada se a outra alternativa, que tem que se fechar e defender melhor, que é o Edenilson na direita, fosse algo que estivesse acontecendo. Mas não está acontecendo. O Edenilson não é mais aquele cara que defende. Eu acho que ele defende pior que o Monsalve, por exemplo. Cada um de nós que já foi em algum momento repórter de conversar com o jogador com o microfone fechado, deve ter ouvido das mais variadas formas a seguinte ideia: eu, jogador, preciso entender o critério. Se eu entender o critério, eu fico pianinho. Tipo, eu entendo porque é que eu tô no banco, porque o critério é tal. A sensação que eu tenho em relação ao Arezzo é que ele não compreende o critério. Exato. O que o faz ser o terceiro da lista dos centroavantes do Grêmio? Por exemplo, a escalação do Grêmio para a quarta-feira. Então, tem uma dúvida, Pedro. O Grêmio treinou hoje pela manhã, a gente está buscando mais detalhes dessa informação, desse treinamento. Do treino de ontem, por exemplo, começa a dúvida pela zaga, né? O Gemerson volta de suspensão, o Rodrigo Eli não treinou de novo. O Rodrigo Eli, pelo feeling,
pela tua experiência, hoje está fora do jogo. O Grêmio não divulgou o boletim, mas fala que não houve fratura. Tá? Internamente, as informações que a gente buscou, não tem fratura. Mas se não treinou na segunda pro jogo da quarta, é mas difícil, não participou do treino. Então, quanto o Nesse Cruzeiro tá nível fora, de no mínimo, entrega, quanto né? o Cruzeiro tá fora. Então, qual é a zaga do Grêmio? Ontem, a informação que eu tenho é que treinaram Jeromel e Gemerson juntos num trabalho de ataque contra a defesa. O Renato observou os dois juntos. Jeromel no jogo. Jeromel e Gemerson nunca começaram uma partida juntos. Seria uma formação de zaga inédita, seria a 12ª zaga inédita do Grêmio. Neste aspecto, o Grêmio manteria a coerência. Né? O outro é o Gustavo que é Martins. não repetir, né? A outra opção é o Gustavo Martins. Gustavo Martins errou nos 2 gols. Pois é. O Gustavo foi mal demais aquele dia. Então, afundou a... Eu diria que hoje a tendência é Jeromel e Gemerson juntos para enfrentar o Cruzeiro. A outra questão passa pela formação tática. O Renato não deve repetir aquele sistema com 2 centroavantes. Era muito circunstancial pro jogo contra o Juventude, tentativa de abafar o Juventude. E deu errado, né? E deu errado. Então, como é um jogo fora de casa, existe a possibilidade de ele voltar a ter os 3 volantes, que ele colocou contra o Fluminense e contra o Palmeiras, né? Edenilson, Dodi, Vilhaçante, 2 pontas, Soteldo e Aravena, e o centroavante, que seria o 8-8. 4-1-4-1. Ou o Edenilson sai, dentro dessa leitura de que o Edenilson talvez não tenha dado o resultado esperado, e entra o Cristal. Eu sei que eu sou calar minha boca, mas 2 centroavantes nunca deram certo. Inclusive Ronaldo e Imperador. O Simon Bianchini me manda mensagem agora dizendo que o Eli teve luxação no pé direito. Não se tem mais detalhes, mas... mas totalmente inviabilizou. Totalmente fora. É importante... Não existe nenhuma possibilidade de reforçar ainda mais, botar o Ronald na cabeça da área, botar o Dodi, o Vijaçante, fechar o time. O time melhoraria? O time é ruim, não vai melhorar, mas pelo menos não vai sofrer tanto. Na última vez que o Grêmio saiu de Porto Alegre... A última retranca que ele fez foi contra o Palmeiras. Na última Palmeiras vez... podia ter feito 42. Mas agora o jogo não é com o Palmeiras, é contra o Cruzeiro. O último jogo que o Grêmio encarou esse negócio de jogar fora de casa foram 40 oportunidades, 35 chutes contra o meu gol. Mas é o melhor time do Brasil, né? Agora mas não pode tomar 35 chutes no gol. Ainda mais com retranca. Não retranca pode. É para os caras não conseguirem chutar. Isso, é assim que funciona. E do lado do Cruzeiro, gente, o Cruzeiro perdeu a final da Copa Sul-Americana. O Fernando Diniz até deu uma declaração que a partir de agora são 4 finais. Lá em Minas Gerais, o pessoal perdeu uma, né? Agora tem mais 4. Tá chamando de Operação Libertadores. Que no Campeonato Brasileiro o Cruzeiro vai tentar uma vaga para a Libertadores e a Brasileira. Viraram o leão contra o Grêmio agora. E eles dependem... Bom, para eles, onde eles estão... É impressionante o azar que eu tô. Sétimo lugar. Ganhar o Botafogo é muito melhor, obviamente, a Libertadores. Tem chance. Mas mas olha só, César. Que eu tô, negócio sério. Tá, mas olha só. Até o Cruzeiro se motivou para jogar contra o Grêmio. Abriu a venda de ingressos no sábado para esse jogo de quarta-feira e até agora, boletim do Cruzeiro divulgado hoje pela manhã, 11 mil ingressos foram vendidos. É pouco, o Mineirão tem capacidade para 60 mil pessoas. Não, mas é que o ponto, mas o César, era bem razoável, a gente discutiu semana passada aqui o quanto para o Grêmio seria melhor, supostamente, enfrentar um Cruzeiro campeão, porque mesmo com o Mineirão lotado, é um Cruzeiro enfeitado, um Cruzeiro que não tem mais o que fazer no Brasileiro, portanto pouco competitivo. A pior coisa era não ser campeão, mas o Cruzeiro, como diz o Potter em relação ao Inter, que humilha essa torcida quando perde, o time do Cruzeiro não se contentou em perder. O time do Cruzeiro tomou uma roda. Tomou 3 gols em meia hora. Não jogou absolutamente nada. Então a resposta não é só ganhar do Grêmio. Perdeu pelo esquema. É uma resposta anímica. Saíram jogando. Aí entregaram 2 gols. O Diniz é assim, ó. O torcedor, fica imaginando o torcedor do Diniz, né? Do time do Diniz. Tem um ataque contra o time, né? Contra o teu time. Tu torce pra ser escanteio e não ser tiro de meta. César. É muito mais perigoso. Não, César. O sujeito sair jogando num tiro de meta do que o cara bater um escanteio contra ti.